Meus irmãos, paz do Senhor. Vamos continuar mais um estudo que eu vou passar para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração sobre a vinha de Nabote. A vinha de Nabote, ela significa o quê? Quem tem herança não vende a sua herança. É igual nós temos herança no céu. Nós somos co-herdeiro do Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço por causa de mim e de você, né? Então, o bem que você faz hoje pode até ser esquecido amanhã, mas faça o bem mesmo assim. Veja que ao final de contas tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. É igual está lá em Eclesiastes 11:5, né? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, né? Na minha vida e na tua. Eu sempre falo para as pessoas, eu nunca tive o que mereço, e por isso sou eternamente grato por Deus, por me tratar com graça e não com justiça, porque as misericórdias do Senhor são as razões minhas e suas de não nós termos consumido, porque o Senhor nos trata com graça. A justiça do Senhor, ela tarda, mas ela não falha. Dependendo da sua ação, dependendo do que você fazer, ela vai vir. Então procure continuar fazendo o bem, glorificando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, buscando ao Senhor da tua maneira, do teu jeito. Comece com pouco, comece aprendendo a discernir, procure buscar sabedoria de Deus, discernimento de Deus, conhecimento de Deus, tá? Procure focar no alvo que é Jesus, né? Que ele é luz para a nossa vida, né? No Salmo 119, 115 diz que ele é luz para os meus caminhos, né? E luz para os teus caminhos. Então, a palavra do Senhor é isso, ela é luz para os meus caminhos e para os teus caminhos, né? Então, nós temos que ter essa visão, né? Os infortúnios acontecem na vida, não vem para quem merece ou não. Eles vêm porque vivemos num mundo distante de Deus. Se nós vivemos distante de Deus, vai acontecer totalmente ao contrário do que Deus tem na minha vida e na tua. Por isso que no Salmo 119, 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para você tirar uma base, a verdade e a mentira são duas pessoas, né? Umas diferentes das outras. A verdade é o Senhor Jesus. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aí, se você for ver lá em João 8,44, a única paternidade que Deus dá para Satanás é pai da mentira. Então você pode ver que são duas pessoas distintas, mas totalmente diferentes, uma da outra. O Senhor que é o meu bem-estar e o seu bem-estar, e o inimigo que é o meu mal-estar e o seu mal-estar. Então vamos lá, foi o que aconteceu aqui na vinha de Nabote. Só que ele achou que ele ia ficar, não ia acontecer nada com ele, ia fazer ele a Jezabel. Depois você examina certinho e você vai ver que tem tudo a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Aplicação pessoal para a minha vida e para a tua. Porque esse homem ele segurou e morreu por causa da herança. E nós também temos herança. Vamos lá ler. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Isso está em 1 Reis 21. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3. Olha só. E sucedeu depois destas coisas, vocês sabem o que aconteceu, depois vocês podem ver que o rei, ele era mimado, ele queria tudo do jeito dele e da forma dele. Deus não trabalha desta maneira. O Senhor, ele fala: honrarei os que me honrarem, né? E desprezarei os que me desprezam, né? Então, guardem isso na placa do coração de vocês. E sucedeu que depois dessas coisas, Nabote, Jizraelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe:
Guarda-me, ó Senhor, de que eu não te dê a herança de meus pais. O pai, ele sempre deixa uma herança para o filho. Então, herança não é recompensa. Aí, o que eu aprendo com isso? Vocês lembram da história de Noé? Antes de Deus construir algo, antes de nós construirmos algo para Deus, Deus tem que construir algo em você e em mim. Porque o Senhor tem que nos dar estrutura para a gente não desperdiçar a herança que é do Senhor, né? A Bíblia fala que Deus andava com Noé. Olha só, olha que aliança bonita que o Senhor tinha com Noé, como tem comigo e contigo até hoje. Antes de Noé construir a arca, ele permitiu que Deus fizesse uma aliança no seu coração. Foi igual está aqui em Nabote. O que nós aprendemos com Nabote? Que é o quê? Plantada embaixo e colheita em cima, porque vinha, os frutos dão em cima, horta, os frutos dão embaixo. E a palavra do Senhor diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Nos Salmos diz lá, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então nós temos que olhar para o alto, que é o Senhor Jesus, que nos dá o direcionamento. Aí continuamos. Deus quer nos ver transformado, caráter, personalidade e característica. Você tem que ser diferente das outras pessoas. Como diferente? Você ser uma pessoa liberal, uma pessoa generosa, uma pessoa amável com você mesmo, antes de transmitir isso para as pessoas. Entendeu? Procure transmitir para ti. Seja generoso com você. Seja crítico com você. Seja severo com você. Procure buscar as coisas de Deus. Mesmo que as pessoas falarem para você não vai dar certo, que não vai funcionar. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o seu propósito na minha vida e na tua. Aí, você vê aqui o que aconteceu. Nabote, do 21:3. Possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe por ser herança familiar. A lei impedia a sua venda. Você pode ler depois, consultar lá em Números 36:7. Mas Acabe estava interessado na propriedade, e ele fez o possível para adquirir, porém não teve êxito. E a sua mulher então se encarregou de armar um plano para que Nabote morresse. Ele foi assassinado, mas ele não vendeu a herança dele. A estratégia de Jezabel funcionou, mas Deus se indignou sobremodo com aquela injustiça. Quando acontece injustiça comigo e contigo, fique despreocupado, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. A justiça de Deus não falha na minha vida e na tua. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser criticar. Deixa quem quiser levantar falso testemunho sobre a minha vida e sobre a tua. Porque Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo, e Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer, e Ele tem a estratégia dele para nos honrar. Fica tranquilo. Não vai passar em vão. Eu vou mostrar para vocês aqui como não passou. Aí o rei e a sua esposa sofreriam os mesmos danos que cometeram Nabote. Se você ver no 19, lá, de 1 Reis 21:19, fala que o Altíssimo, olha lá o que diz, ó, falar-lhe-ás dizendo assim, Senhor, porventura não mataste e tomasse a herança? Falhas mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Isso foi com Acabe. Isso foi uma profecia que Elias falou para Acabe, que o que ele fez, ele ia colher. A palavra do Senhor diz, aquilo que você plantar, é aquilo que você vai colher. Não se preocupe, procure plantar coisas boas. Procure estar no direcionamento do Senhor.
Aí se você vê lá, no 22:8, por quê? Por isso que a palavra do Senhor diz, existe amigos mais chegados que o irmão. Por quê? Vou te explicar porque é a diferença entre irmão e amigo. Amigo, você seleciona, seja seletivo, busque a Deus se essa amizade é para glorificar o Senhor, se Ele vai te dar bons conselhos. Você lembra quem eram os amigos de Daniel? Então, eram o quê? Homens tementes a Deus, Ananias, né? Azarias. Então, eram os amigos de Daniel, eram os que aconselhavam Daniel, eram os que chegavam junto com Daniel. E agora, a gente às vezes quer se aconselhar com qualquer pessoa. Não, aqui ele se aconselhou com Deus, né? E nós temos que ter amigos, e irmãos, você não escolhe, vem no balaio. Agora, amigo, você pode ser seletivo. Aí ele fez uma aliança, lá você pode estudar no 22 depois, no 8. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porque eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale, ó rei, assim. Por quê? Porque o amigo ele vai falar o que eu e você precisam ouvir, o que eu e você é necessário para nós melhorarmos, para nos corrigirmos, para nos instruirmos, para nos guiarmos, porque ele vai ser um canal de bênção na minha vida e na tua, por mais que nós não queremos. Está perto, mas não está dentro. Estamos perto de muitas coisas nesse mundo, mas não estamos dentro dela. Nós estamos perto de muitas pessoas, mas não temos uma convivência direta, né? Isso é uma coisa, ele mata o irmão. Tirar a vida de um inocente, não damos ouvido à palavra de Deus. Ele não deu ouvido à palavra de Deus, por isso que ele tirou a vida do inocente. E ele achou que ia ficar tudo numa boa para ele, e não é. Ele acabou pagando um alto preço por causa disso. E nós temos que se afastar disso. Por isso que a palavra do Senhor diz, pondera a vereda dos teus pés. Vê aonde você coloca a planta dos teus pés. Vem com quem que você está conversando. Bom dia, boa tarde, boa noite, não faz mal para ninguém. Mas seja seletivo. Ele perdeu a vida, mas ele não perdeu a herança, né? Deus fecha a porta, mas ele sempre abre uma janela. Sempre. Sempre o Senhor vai abrir um caminho para você e para mim, e onde nós menos imaginamos, né? Temos que ter essa visão. O maligno só ataca quem tem vinha e herança. Temos uma herança, se chama família, presença de Deus e o Espírito Santo. E ele é louco para tirar isso de mim e de você. Se a gente der a oportunidade e não fazemos o que é reto ao Senhor, nós vamos perder isso. Nós perderemos. Por isso que nós temos que estar o quê? Apto a discernir. Porque o Senhor está sempre apto a discernir as intenções do meu coração e do teu. Então você consegue discernir se é bom ou se é ruim. Então, procurem sempre estar no direcionamento do Senhor. Procure estar sempre buscando ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém?